Molhar nos horários mais quentes do dia vai matar sua planta. Será mesmo? Olá, eu sou Brian Garcia, engenheiro agrônomo paisagista, e hoje vamos abordar esse assunto que é uma grande polêmica dentro da área de jardinagem e paisagismo. Te adianto desde já que isto é um mito, e aqui nesse vídeo eu vou te falar o porquê, qual o melhor horário para você irrigar no dia, e vou te dar mais uma dica para os horários mais quentes. Então segue aí até o final. Em primeiro ponto, nós devemos entender como que uma planta funciona, como que uma planta bebe água. Então, como vai funcionar quando aqui eu coloco água na minha planta? Eu estou molhando aquele solo ao redor das raízes aqui da minha planta, mas a raiz em si, ela não tem um mecanismo de puxar água do solo. Isso não ocorre ativamente pelas plantas. Quando este solo ao redor das raízes está com uma presença de água, quando ele está molhado, quem vai auxiliar nesse movimento de absorção, de que a planta puxe a água, que ela mate sua sede, ela depende diretamente aqui das suas folhas. Nas folhas existem pequenas estruturas chamadas de estômatos. Não precisa se preocupar, não precisa se assustar com esse nome esquisito não, mas só para entender como é que funciona. Esses estômatos, eles têm a função de troca gasosa com a atmosfera, com o ar aqui ao redor da planta. Quando esse estômago está aberto, a planta está respirando através dessas estruturas. Está trocando gases com a atmosfera e também está transpirando, que é o suor da planta, assim como acontece na nossa pele. Então esta função de transpiração e suar pelas folhas vai fazer com que a folha atue como um canudo, uma bomba, como aqui no meu copo de tereré. Quando eu faço pressão aqui na bomba ou em um canudo, essa água vai subir aqui através desse canudo, certo? E é exatamente isso que a folha faz. Com essa transpiração, ela cria uma pressão por toda a estrutura da planta, em que a água que está lá no solo vai ser puxada por toda a planta e será perdida novamente através da transpiração. Mas uma parte será mantida aqui dentro da planta para hidratá-la. É por isso que devemos manter as plantas sempre bem irrigadas, porque a transpiração ela não para. Se algum dia de um calor muito intenso não tiver uma boa quantidade de água no solo, nossa planta vai começar a murchar. Mas como isso vai influenciar então nos melhores horários a serem irrigados durante o dia? Esses estômatos, essas pequenas estruturas da planta, elas se autorregulam. Ela percebe como que está o calor durante o dia. Em horários mais quentes, ela fecha mais sua boca para ela transpirar menos, para ela perder menos água para a atmosfera. Quer dizer que ela aproveita menos a água presente no solo nos horários mais quentes do dia também. Porque lembre-se, esse movimento de transpiração, de perda para a atmosfera, causa essa pressão para beber mais dessa água presente no solo. Isso quer dizer então que molhar nos horários mais quentes do dia, você terá um aproveitamento menor da água que você está irrigando. Contudo, isso não quer dizer que sua planta vai morrer nesses horários. Existe até uma estratégia pensando aí em jardins expostos ao sol quente, que é interessante sim se molhar, se fazer um complemento da irrigação nos horários mais quentes, mas isso eu vou te falar mais lá no final do vídeo. Qual seria então o melhor horário para eu molhar minhas plantas? Seria então à noite? Te adianto já que não é recomendado molhar suas plantas à noite. Exatamente porque, por não ter sol à noite, por ter um clima mais ameno, então a perca de água para a atmosfera é muito menor. Folha transpirando menos, menor a pressão para pegar essa água do solo, então a planta bebe menos água. Além disso, nunca é recomendado se molhar as plantas à noite, exatamente porque ela vai passar essa noite inteira com o solo molhado. E isso aumenta muito a chance de você ter doenças fúngicas na sua planta, que aí é um outro problema muito maior. Até uma questão muito recorrente que a gente vê em nossas visitas de consultoria nos jardins, e já deixo aqui para você a dica de acompanhar o nosso quadro Diário do Jardim, que lá eu faço o apanhado geral de tudo que a gente tem que analisar ali para ter um jardim sempre ali no máximo da sua exuberância. Vou deixar aqui, assiste lá depois. É muito comum nessas visitas, quando analisamos o sistema de irrigação, que o pessoal que faz a implementação
e programa os horários de irrigação do jardim, deixar programado para 6 da manhã e às 6 da tarde. Esse horário das 6 da tarde, de cara, eu sempre peço para que ele seja excluído, para que não se molhe no final da tarde, exatamente porque isso vai ali estragar o seu jardim, vai aumentar e muito a chance de se ter doenças fúngicas. E é muito comum a gente já ser contatado por esses clientes, chegar no jardim e já ver logo de cara que o gramado, várias plantas já demonstram vários sintomas de doenças fúngicas. Tá aí um dos motivos. Qual então o melhor horário ou a melhor janela de irrigação para essas plantas? Logo pela manhã, das 6 da manhã até por ali umas 9h30, 10 horas que o sol já começa a dar uma apertada. Essa janela de umas 4 horas é o horário ideal para se molhar suas plantas. Exatamente porque terá um sol presente, mas não tão intenso a ponto de causar o fechamento desses estômatos por causa do alto calor. Dentro dessa janela é o melhor período que a planta consegue ter melhor esse ciclo de aproveitamento de água. Então, sempre o melhor horário, a melhor janela de irrigação, das 6 até umas 9h30, 10 horas da manhã. E aquela dica que eu falei que é muito interessante nesses períodos de calor intenso, final de primavera, durante todo o verão. Faça um reforço de irrigação ali pelas 3h30, 4 horas da tarde, que ainda será um horário de sol intenso, porém já não tanto quanto no meio-dia, então a planta já terá um aproveitamento legal dessa água, não tanto quanto de manhã, mas assim você dá um pequeno reforço para diminuir um pouco essa temperatura, diminuir um pouco esse estresse desse calor muito intenso, porque assim como a gente, quando ficamos muito tempo no solzão intenso, as plantas também sofrem esse estresse pelo alto calor. Então molhar um pouco nesses picos de calor das 3 horas, entre 3 e 4 horas da tarde, vai auxiliar também nesse metabolismo da planta. Isso eu não estou falando aqui só de experiências do que a gente faz nos jardins não, tá? Grandes produtores de plantas ornamentais colocam um reforço ali da sua irrigação por volta de umas 2, 3 horas da tarde também para dar uma reduzida nessa temperatura e fornecer um pouco mais de água para as plantas matarem sua sede. E além disso, pensa comigo, esse calor intenso do verão, uma pancada de chuva que acontecesse ali por volta do meio-dia, e acabar matando todas as plantas, não é mesmo? E outro ponto também que eu já vi bastante sobre por que não molhar nos horários mais quentes é por conta do desperdício que vai acontecer por conta da evaporação. Gente, evaporação não é desperdício. Mandar a água para a atmosfera por evaporação não é desperdício de água. Isso faz parte do ciclo da água. Mas, novamente, o melhor horário para você aproveitar melhor essa água de forma que a planta absorva mais, aproveite mais o que você colocar ali ao redor dela, é logo pela manhã. E lembrando, veja aí o vídeo de nosso Diário de Jardim que nós abordamos lá todos esses aspectos técnicos de cuidados do jardim, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.